aprovaram o fortalecimento do ato organizado pelas centrais sindicais em todo o Brasil, em defesa do emprego e pela extensão do auxílio emergencial até dezembro. Os servidores públicos federais do Maranhão apontam momentos e pontos da conjuntura e da política econômica que dificulta a vida dos trabalhadores. Governo autoriza redução de jornada de trabalho e dos salários. Temos um governo que não está preocupado em resolver o problema. O governo continua fazendo política o tempo todo e amenizando a situação da pandemia. E nós estamos em 4 momentos. Momento da pandemia, que é a sanitária, problema da política, né? E nós temos o problema da economia. Essa é uma situação complicada, porque é uma consequência, uma vai puxando a outra. E o desemprego que aumentou cada dia. Nós estamos chegando, segundo o IBGE, nós vamos chegar aí à faixa de uns 18 milhões de brasileiros desempregados. E, por cima disso, o governo mandando a reforma que prejudica os trabalhadores. E agora tem mais a reforma a medida provisória 972, que retira os acordos coletivos dos trabalhadores. E por último, ele mandou agora uma outra medida provisória que reduz carga horária, mas também reduz salário. Então, a situação para os trabalhadores não é nada fácil, justamente porque os trabalhadores estão perdendo, já perderam com a reforma trabalhista e muito mais eles estão ampliando aí a reforma trabalhista da maneira deles. Então é uma preocupação muito grande e nosso movimento sindical nesse momento, temos que ter uma unidade, temos que voltar à rua, mesmo com as condições que está sendo posta, a gente está voltando, claro, com todo o cuidado, de cuidar do distanciamento, manter a máscara a todos os trabalhadores, mas temos que voltar para a gente dar uma resposta a esse governo, certo? Governo que não sentou na cadeira para governar o país. Os servidores públicos federais tiveram uma vitória muito importante contra o governo Bolsonaro, que queria nomear interventores para as universidades públicas e para os IFMAs também. O movimento social foi importante, né, para barrar a medida que é inconstitucional e o Congresso reconheceu, retirou da pauta. Então é um ganho dos trabalhadores. E a nossa preocupação é manter a democracia, certo? E mantendo a democracia tem que ter eleições tanto nas universidades como nos próprios institutos federais. E aqui no Maranhão, como no Brasil inteiro, os institutos vão fazer as eleições agora. Diante da pandemia que aconteceu e um calendário muito apertado, mas eles vão fazer as eleições agora para o CONSUP, que é o Conselho Superior, que é acima da reitoria, e também vai fazer eleição para a reitoria e eleição para os diretores dos institutos. Claro, aqui no Maranhão nós somos 29 institutos, certo? Mas só vai acontecer as eleições em 26, certo? Mas é importante a gente acompanhar todo o processo de eleição, porque nós vamos fortalecer tanto a democracia como também o direito de todos participarem. Administrativo, os docentes, os alunos vão participar do processo de eleição de reitores e diretores. Entendeu? Então, na próxima semana já está hoje o calendário de inscrição para quem vai participar do CONSUP, porque o CONSUP vai renovar em parte, só 2/3 do CONSUP, que é o Conselho Superior, vai renovar só em parte 2/3, certo? E logo após vai ser a eleição de reitor e diretor dos campos. Os dirigentes denunciam ainda a MP 927, que acaba com a mediação sindical. Vamos fazer uma carreata aqui em frente ao Ministério da Economia, para chamar a atenção do governo, porque o Guedes, a todo momento, ele fica retendo a economia. Por exemplo, o que aconteceu no país da pandemia.
os R$600 só foi possível, vocês lembram, que a proposta do governo no início era dar R$200 para a população, certo? Foi uma luta muito grande no movimento social, dos sindicatos, dos deputados comprometidos com os trabalhadores, e chegamos a um acordo de R$600, certo? E aí o Guedes ainda por cima faz um outro momento, que é o momento do pequeno e médio empresário, certo? O governo tem que liberar os empréstimos para os pequenos e médios empresários poder sobreviver. Que a maioria dos pequenos e médios empresários tem 1, ou 2, ou 3 funcionários. E é justamente esses trabalhadores que perderam o emprego, porque são pequenos empresários, a economia é pequena, não tem condição de sobreviver, e o governo não dá as condições para sobreviver. Então é uma proposta que nós temos que lutar para que esse governo, porque o Guedes o famoso Ministério da Economia, se tornou um ministério grande, mas super ministério, mas as condições para os trabalhadores eles estão retendo a todo momento. E além do mais, entregando a economia, além do problema da economia, entregando toda a riqueza dos brasileiros, né? Ele agora anunciou mais aí 3 privatizações, inclusive dos Correios. Interessante que há muito tempo eles têm interesse de privatizar os Correios, certo? E agora o foco, os Correios, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, ele está dizendo que no prazo de 30 a 60 dias entrega todas as estatais, privatiza. Então nós temos que estar, aí a gente convoca todos os movimentos sociais, ao povo brasileiro, para defender o patrimônio que é de todos nós.